Olá pessoal, vamos a uma experiência de bancada. Qual é a situação aqui? Eu tenho um sensor PT100, preciso fazer um teste sobre a bancada para que eu possa saber se esse sensor está bom ou não. Eu coloquei aqui um conector de cerâmica para facilitar, para que a gente possa saber a coloração dos fios, ficar bem aqui distribuído. Tá certo? E eu faço aqui a ligação entre o multímetro e o PT100 através desse conector aqui. Veja, é lógico que aqui existe uma resistência também. E aqui eu colocando essas pontas de prova para medir, eu vou estar também agregando a resistência desse conectorzinho aqui. Aqui eu tenho um multímetro, vamos colocar ele aqui na condição de resistência. Vamos colocar a ponta de prova vermelha e a preta. Eu estou ligando aqui nos dois primeiros contatos, do primeiro e segundo contato, aonde está exatamente o que? Os dois fios vermelhos. Essa resistência está me dando 1.35, 1.36. Ele está variando, 1.35 fixou. Essa resistência é a resistência até chegar no PT100. Bom, medir aqui é curto. Vou pegar a outra ponta de prova e colocar aqui no branco. É onde está o fio branco. É onde vai realmente medir a resistência. Ou seja, vamos recapitular aqui. Se eu colocar a ponta de prova no branco e em qualquer um dos vermelhos, eu vou ter a medida da resistência do PT100. E essa medida, ela equivale à temperatura do ambiente. Eu estou medindo a resistência do sensor PT100, que varia o quê? Conforme a temperatura do ambiente. Ele transforma a temperatura em sinal de resistência. Ele está dando aqui 110, 109, ele demora um pouco para estabilizar. Nós estamos no ambiente, ele está medindo a temperatura. 109,97. Eu estou aqui com uma tabela da variação de resistência do PT100. 109,96 equivale a aproximadamente entre 25 e 26 graus. Olha que interessante. Esse multímetro, ele tem indicação de temperatura do ambiente. Se eu colocar a temperatura aqui, vai demorar um pouquinho e vai dar uma estabilizada entre 21,7, próximo de 22, 21,7. E na medição do PT100, eu estou medindo aqui 26 graus. Esse sensor está bom? Está bom. O que a gente faz na prática, pessoal, quando a gente está fabricando o PT100 e eu preciso saber ali, depois de fabricado, se ele está em condições de uso ou não? Normalmente a temperatura do ambiente e as variações em cima de uma bancada, principalmente quando eu estou construindo um PT100, se ele apresentar 110 ohms, eu não preciso ficar perdendo tempo de ficar olhando a tabela, vendo que temperatura que é, para que eu possa saber a temperatura do ambiente, se ele está batendo ou não. Aí eu olho aqui que tem uma faixa de temperatura, começo a ficar na dúvida, porque eu estou consultando a resistência na tabela e eu estou vendo que não está batendo com o aparelho. Então, para que eu possa saber se o PT100 está bom ou não sobre a bancada, basta o quê? Eu colocar em resistência, se ele der próximo, mais ou menos 110, 112, dependendo da temperatura do ambiente, da onde eu estou. Né? Se eu estou num lugar muito quente, vai dar um valor, se eu estiver num lugar muito frio, vai dar outro valor, mas normalmente ele indica entre 108, 112, 110, nessa faixa. Ele indicou isso, ele está bom. Então vamos colocar aqui, ó, vermelho e branco. Está dando 109,9. Vamos pegar e colocar agora no outro vermelho. 109,9, que estava o outro, né? 109,9. A outra ligação estava 109,9. E aqui está dando por volta do mesmo valor. Na realidade, se eu ligar o branco e o vermelho, seja lá qual dos dois vermelhos eu ligar, a resistência, o valor tem que ser o mesmo.
É lógico que aqui eu dependo de uma série de circunstâncias da montagem desse sensor, que eu vou fazer uma outra experiência para mostrar isso para vocês. Mas aqui ele indicando 109, 110, 108, 112, ele está bom. É sempre mais ou menos essa faixa. Muito obrigado e até logo.